Bom, Sérgio, sou professor de formação, atuo aí na área de educação há mais de 20 anos, sou formado na área de tecnologia educacional, fiz algumas especializações também na área de educação, com algumas extensões também. Você fez curso de quê? Pedagogia? Não, eu fiz licenciatura em computação e uma pós-graduação em conflitos interpessoais na educação, Sérgio. Caramba! Então eu quis entender como que funcionava essa relação entre escola e família, como é que a família se relacionava com a escola, e eu fui entender um pouco mais nessa especialização, Sérgio, como que, por exemplo, acontecia, esse foi um dos estudos, como que acontecia, por exemplo, na terceirização do problema entre família e escola. Então, uma coisa maluca, depois a gente conversa melhor, Sérgio. Ó, puxa aqui o microfone só para pertinho. Opa, de você. aqui tá bom? Isso aí, beleza. Muito bem. Pode falar bem perto dele, tem erro não. Maravilha. E depois, Sérgio, fui trabalhar nessa área de tecnologia, na área de gestão de pessoas. Então, tive a oportunidade de trabalhar na carreira em diversas áreas, com equipes multidisciplinares. Legal. E fundamos a Engenhoteca, né, há 9 anos atrás, que tinha o objetivo de fazer com que os adolescentes, os estudantes, as crianças pudessem ser inventores. Legal. Então, esse sempre foi o meu sonho, desde pequenininho, e a gente fundou a Engenhoteca com esse propósito, né? Ah, legal. E nessa relação aí da família com a escola, é uma relação complicada, né? Muito, Sérgio, muito. Eu sei que eu tenho 2 filhos que estão na escola e a relação Já são sempre grandes, complicada. Sérgio? Tem 11 e 13. 11 e 13. É. Na adolescência, pré-adolescência ali, exatamente. né? Recebe muito bilhete ali na agenda, Sérgio, deles? Então, hoje é tudo por aplicativo, né? É. Então, mas não recebe muito não, né? Bom, Sei. menos mal. É. São aplicados, né? Não sei. Não sei também se o professor também conta tudo, né? É, tem isso também, é Porque verdade. acaba tendo uma cumplicidade, né? Entre professor e aluno, né? É verdade, é verdade. Acontece isso, Acontece né? bastante. Mas essa relação aí, ela sempre foi meio tensa. Vou te dar um exemplo, Sérgio. Olha que interessante. Imagina uma situação onde eu tenho uma professora que ela manda um bilhete para casa, né? Hoje pela agenda, como você comentou, e ela manda assim: prezada mãe, o seu filho aqui na escola não fez a lição, puxou o cabelo da Mariazinha, depois se recusou a fazer as atividades e se atrasou na volta do recreio. Um exemplo. A mãe recebe aquele bilhete e ela, indignada, ela responde, professora: olha, professora, aqui em casa, o Joãozinho, ele não arrumou a cama dele, não escovou o dente, por favor, tomar providências. Então, olha que interessante, né, como a gente, de certa maneira, mudando a perspectiva, né, da questão da mãe, que é a professora, você muda todo esse olhar educacional. Então, eu quis estudar como que se dava essa relação de terceirização, muitas vezes da escola para a família e vice-versa. E é interessante porque a gente vai trabalhar com toda uma questão moral, autonomia, o trabalho com heteronomia também nesse processo. Então, é uma coisa de outro mundo, sabe, Sérgio? É muito gostoso. Imagino mesmo. É bem complicado. Eu tenho uns... É assim, eu tenho várias críticas, na verdade, à escola, entendeu? Principalmente ao modelo de educação, assim, nosso, que eu acho que já podia ter dado uma avançada boa aí. Exato. Durante muito tempo. E eu já conversei isso aqui com várias pessoas, vários professores que vieram aqui, e eu acho que a gente perdeu uma oportunidade. Eu sempre falo e repito, né? A pandemia foi terrível, mas ela deu uma oportunidade muito grande para a gente. Para a gente ser inovado, principalmente nessa parte de educação. E eu acho que a onda passou e nós voltamos a ser a mesma coisa que era antes. Você não acha isso, não? O que você acha? Sérgio, eu concordo em partes com você, né? E se a gente for analisar, por exemplo, o PISA, que é da organizações da OCDE, ele traz algumas relações de algum... O Brasil, ele estagnou no ponto de educação, né? Não. Isso aí que você vai falar, eu tenho certeza absoluta. Que ferrou tudo. Ferrou a educação. Ferrou, entendeu? Mas eu acho que, assim, no meio desse caos todo, principalmente o professor, ele podia ter dado um jeito de inovar. Pelo menos no jeito de ensinar. Entendeu? Porque terminou e voltou tudo igual como era antes. E assim, a pandemia, ela mostrou que alguma coisa errada estava sendo feita. Exato. Porque na hora que teve que quebrar aquele esquema ali e dar uma aula diferente, não deu certo, cara. Não deu. E isso que você falou, Sérgio, a gente vê na prática. Então, a gente, por exemplo, hoje está entrando numa questão de educação 5.0. Você já ouviu falar nisso, Sérgio? Não. A Fala aí o que é. A gente tem hoje, ingressando, tem muitos estudos que começam a falar um pouco sobre a educação 5.0.
E a gente percebe na prática, eu posso até comentar um pouquinho com você, mas isso que você falou, a gente percebe na prática. O professor até sabe como que ele pode inovar. Ele até sabe, por exemplo, como vai utilizar a cultura maker dentro de sala de aula, como ele vai ensinar programação, ele sabe que isso é importante. Então, mas ele tem que seguir aquele padrãozão ali. Ele tem que seguir o padrão. Eu nem falo no Brasil, no colegial, porque no colegial eu tô ligado que as escolas elas estão focadas no vestibular, porque é aquilo que vai chamar mais aluno e tal. Mas até chegar no colegial... podia dar uma mudada, né? Mas olha que interessante, na faculdade, os próprios professores, eles não têm essa visibilidade. Existe um abismo entre o que é passado dentro da faculdade... Vamos chegar nesse negócio, né? Do abismo aí, porque isso aí é verdade mesmo. Mas o lance que você estava falando do 5.0, o que é? Ó, quando a gente fala sobre educação 5.0, a gente sempre olha que a escola é o reflexo da sociedade e a sociedade é o reflexo da escola. Cada vez mais, e ainda mais com o advento aí da pandemia, o que aconteceu a gente teve um aumento significativo em questões de saúde mental. Então, a educação 5.0, ela agrega o que nós tínhamos de característica da educação 4.0, que era a cultura maker, o professor como mediador do processo dentro de sala de aula, aquela pessoa, aquele professor que vai trazer a gamificação, aquele professor que vai trechar a aula dinâmica. Então, a educação 4.0, ela vem com o advento também desse uso de tecnologia e ela acrescenta uma camada socioemocional, socioafetiva. Então, cada vez mais a gente percebe que, por exemplo, as escolas aqui no Brasil e no mundo começam a falar mais de como que eu consigo trabalhar a escola como um ambiente social, mais do que um ambiente de conteúdo. Então, o conteúdo é importante? Mas aí a gente vai entrar numa outra pegada, né? Eu tenho muito conteúdo e eu tenho muita informação, por exemplo, na internet, como esse podcast, que é maravilhoso. Exatamente. Agora, como é que, com esse excesso de informação que a gente tem, como que a gente faz com que essas crianças tenham esse pensamento crítico de separar o que é certo e o que é errado, de ir lá e fazer a pesquisa, não fazer a leitura apenas de título? Então, né? Mas aí será que não faltou, por exemplo, assim, antes? Porque, por exemplo, tudo foi evoluindo. Certo. Chegou um ponto que a tecnologia estava aí. Aliás, por uma sorte terrível que estava aí, porque se não tivesse, teria sido um desastre muito maior. Mas será que quando viram a tecnologia aí, porque ninguém teve assim a ideia? Caramba, meu, e se a gente fizer o seguinte? Vamos deixar as crianças em casa um dia na semana, tendo aula online, consultando de tal forma e não sei o quê. Porque aí, eu tenho certeza que se quando viesse a pandemia e todo mundo ficasse em casa, até esse lance aí da questão como que você falou, do negócio mental e tal, né? Eu acho que ia ter ajustado melhor. Eu acho que faltou isso. Porque, por exemplo, você pega empresas, muitas empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, elas já tinham um negócio que era o day off. Que um dia na semana, o cara ficava em casa. Ele podia usar aquele dia, podia trabalhar de casa, podia usar para resolver problemas e tudo. Então, quando acontece o negócio, você vai, home office, né? Não sei o quê. Tinha muita empresa que já estava acostumada com isso aí. E não foi tão terrível assim o impacto. Exatamente. Né? Será que na escola, se o pessoal tivesse visto, falou, caramba, a tecnologia está chegando, vamos fazer um esquema diferente? Um dia na semana, cada dia uma série, sei lá, monta um esquema, fica em casa. Para a gente ver como que vai fazendo. Porque aí quando viesse, daria talvez o impacto fosse menor, né? Mas, Sérgio, aí é uma questão de perspectiva. Raciocina comigo. Isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Caramba, mas ninguém quer. Ninguém quer. Pensar, esse é o problema. Na prática, a gente sabe que isso até funciona. Mas agora vamos mudar um pouco a perspectiva como pais. Né? Você como pai, por exemplo, no momento de pandemia que nós tivemos que ficar desde os pequenininhos dentro de casa até os adolescentes do ensino médio. Dá trabalho, Sérgio. Não, dá. Eu sei, porque eu tive 2 em casa. Exato. Eu tive 2 em casa e o pior de tudo, aí que entra no negócio que você falou lá da relação do pai com a escola. Eu tive 2 filhos em casa, um numa determinada série, que era um esquema de aula, um outro numa outra série, que era outro esquema de aula. Às vezes esses esquemas não batiam, entendeu? Então, no momento que você está, por exemplo, qual que é a rotina? Você leva os 2 para a escola, busca os 2 na escola. Beleza. Agora, os 2 estão em casa assistindo aula em horário diferente, de jeito diferente. É muito... Mas eu acho que faltou alguma coisa. E aí, a minha questão é essa.
voltou e voltou tudo ao normal como era antes. Exato. Então por que agora não coloca? Coloca as crianças em casa uma vez por semana. Vamos ver como que fica. Mas aí a gente volta àquele ponto, Sérgio. A sociedade não é o reflexo da escola e vice-versa. Por exemplo, nós também, muitas vezes, muitos de nós estávamos acostumados no momento da pandemia com o home office. E a gente sabia que funcionava e funciona. A gente percebeu isso na prática. Existem alguns artigos aí que falam que o Brasil e o mundo teve um avanço de mais de 80% na digitalização. A pandemia favoreceu esse tipo de coisa. Mas ao momento que a gente também começa a retornar para as empresas, a escola também ela é um outro caminho para recepcionar esses alunos. E óbvio, a gente não quer voltar para a escola, né, ela se vê como corresponsável nesse processo. Então, ao deixar ali o seu filho, você falou dos seus dois adolescentes, na escola, a gente sabe que eles estão num ambiente seguro, com professores que vão poder dar o apoio e suporte, coisa que pra gente que, por exemplo, trabalha todos os dias e também tem uma rotina muito exaustiva, é difícil, né, Sérgio? Porque... Não, sim. Né? Não, que tem esse ponto aí, com certeza tem. Isso aí é lógico que tem. Sim. Mas o meu ponto é esse, cara, que eu acho que... Por exemplo, o que você acha? Se tiver uma outra pandemia... E vai acontecer, né? Igual, o pessoal fala que vai. Vai ter várias ainda. Se tiver outra, você não acha que vai acontecer a mesma coisa de novo? Eu acho que vai, Ou você acha que vai estar melhor? Mas se a gente for olhar, por exemplo, países que já tiveram uma situação semelhante, como o próprio Japão, eu acho que nós já criamos alguns mecanismos e as empresas de educação e as próprias escolas já também criaram alguns mecanismos, já sabendo ou prevendo que isso possa acontecer novamente. Eu acho que não, sabe por quê? Vou te dar o meu Diga. exemplo. Porque lembra o que aconteceu na escola dos meus filhos, né? Vou pegar o exemplo que eu sei. Chegou um determinado momento que começou a ter muito caso de novo. Aí falaram assim, galera, vamos ter que voltar para casa. Essa semana aqui, fazer... Voltou tudo igual, cara. Tudo do mesmo jeito. Tudo ferrado igual, entendeu? Aí eu olhei para aquilo, cara, e falei, cara, não aprendemos, entendeu? Nós não aprendemos, foi nada. Em diversas áreas regredimos, né, na educação mais de 10 anos. Exatamente. Né? Não, no ensino e tal. Porque, por exemplo, nenhum professor... Aí é um negócio para quem estuda educação ver isso aí, né? Porque, tipo, nenhum professor... ou pouquíssimos estavam preparados para dar uma aula online. Exatamente. A primeira coisa é essa. E ainda na educação infantil, imagina como foi o caos, Sérgio, onde as crianças não conseguiam nem mexer no computador, né? E eu nem digo a parte da tecnologia, porque esse aí nenhum estava preparado mesmo. Não mesmo. Microfone, câmera, nem estou falando, nem vou entrar nisso. Mas o que eu já conversei aqui com alguns, para mim é o seguinte, você dar uma aula presencial é uma dinâmica. Com certeza. Dar uma aula online, você não pode simplesmente fazer assim, o que eu dou na aula presencial, eu vou dar na aula online. Exato. A aula online é uma outra dinâmica, totalmente diferente. E isso que não teve essa adaptação, né? E quando, por exemplo, aí voltando uma questão da cultura maker, Sérgio, como é que você trabalha, por exemplo, com as crianças, os adolescentes, uma atividade onde de fato você tem que explorar? Um exemplo, o telescópio que aqui você comentou no início da live. Um professor de ciência que queira explorar isso, como é que ele vai fazer online? Ele tem que encontrar outros artefatos, outros recursos para ter uma experiência similar ao que ele teria, por exemplo, no ambiente de sala de aula, onde o aluno poderia ir lá, olhar o telescópio, fazer um registro do que ele aprendeu, aprender um pouco mais sobre as estrelas. Bom, então, mas aí que tá, porque tem tudo isso. Exato. Tem aplicativos, tem um monte... Tem de ciência, então, existem laboratórios online onde você faz tudo. Sim. Entendeu? Você mistura elementos químicos e vê o resultado e tudo. Só que eu não vi, pelo menos no meu filho, não vi ninguém aplicando isso. E isso me deixa preocupado por conta disso, que ir para frente, né? Então, Sérgio, talvez o problema não seja a questão ferramental, né? Porque, como você me falou, aqui os seus filhos talvez não utilizaram, mas você viu que existe. Não, existe. E agora, vamos dar um passo para trás. E a formação desses professores? Então, aí a gente volta um pouquinho na questão da faculdade. A gente volta um pouquinho também na formação do professor, a formação pedagógica. Isso custa também. Então, as escolas têm que parar o time de professores para trabalhar esse tipo de exercício, esse tipo de formação. Sim. E manipular, por exemplo, esse tipo de ferramenta tecnológica, Sérgio, é complexo para professor que, por exemplo, não tem essa habilidade. Ou, como a gente estava até conversando um pouco mais, né, não vive essa geração tecnológica. Então, é o que a gente estava falando, por exemplo. Mas aí, para mim, é uma culpa da escola. Vai me desculpar, porque a escola, ela tem que falar assim, galera, a tecnologia avançou daqui para cá. Então, vamos pegar esses professores aqui e vamos, sei lá, fazer uma reciclagem. E sinto muito, cara. Se você não vai acompanhar, tchau, entendeu? Porque eu vou pôr outra pessoa aqui que acompanhe. Aí
Porque hoje é assim, passou 6 meses, o negócio já pulou, entendeu? Pulou, vamos fazer uma reciclagem de novo, faz prova com os... Tem que ir fazendo. O problema é que ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. Especialmente porque a gente vive